Pessoal, juntando Cloud e Profit Chart, o negócio está indo longe demais, hein? Tá muito interessante. Com uma mudança pequenininha no prompt, olha só o resultado que ele conseguiu achar para nós aqui. A gente colocou 3 ativos combinados de setores diferentes e ele encontrou um padrão que traz um fator de lucro de quase 3% na VEG e de 3,14% na Gerdau. Setores completamente diferentes. Vamos explicar como é que a gente fez isso aqui. A gente já está avançando bastante no nosso modelo aqui de análise matemática com inteligência artificial, juntando o Profit Chart e o Cloud para ele poder analisar para nós. E vamos entender como é que ele fez esse trabalho hoje, saindo de um ativo que nós fizemos semana passada para 3 ativos, e isso está avançando. Então fica aí porque o negócio está ficando legal demais, você não pode perder. Vem com a gente. Muito bem, se você não acompanhou o primeiro vídeo dessa série, já tem uma playlist aqui colocada lá, Trade com IA, que você pode seguir todos os nossos vídeos, inclusive anteriores, quando nós falamos de DeepSeek, Cursor, ChatGPT, enfim, uma série enorme, e agora nós estamos avançando com o Cloud. O primeiro vídeo da série nós falamos de Embraer, isoladamente. O segundo vídeo desta série nós falamos de Petrobras e já comentamos que a gente ia avançar um pouquinho mais para falar colocando 3 ativos de setores diferentes e aí então buscar alguns padrões que pudessem nos trazer retorno matemático positivo. Então é isso que nós estamos fazendo. Se você ainda não nos segue aqui, já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e faça parte da nossa grande família. Para você que já segue a gente aqui, muito obrigado, é uma honra ter vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, trader e investidor desde 2016, estou no mercado desde 2016, com o canal aqui desde 2019 e 2020, fazendo todo esse trabalho com vocês. Bom, a gente está pegando, pessoal, dados do Profit Chart, então vale a pena a gente relembrar para quem não viu os vídeos anteriores. Se você não assistiu, clica na playlist aí para você assistir e eu vou deixar os links dos 2 vídeos anteriores na descrição do vídeo, tá? Para você não perder nada. Como é que a gente faz então para pegar dados do Profit Chart? Então nós estamos extraindo toda a negociação do Profit e levando isso para uma planilha de Excel para depois colocar isso no Cloud. Para extrair qualquer dado do seu Profit Chart é simples, você vai clicar com o botão direito na tela aí da sua aba que você tem os seus indicadores e tudo mais e vem aqui, ó, copiar dados para o Excel, tá? Lembre-se que essas janelas que aparecem na parte de baixo, pessoal, são janelas independentes, então você tem que escolher a aba que você vai utilizar, por exemplo, escala de preço, que tem médias móveis e tudo mais. Na parte de baixo tem os indicadores técnicos. Alguém pode querer usar o estocástico lento, outros querem usar IFR, outros querem usar DI+, DI-, e aí você escolhe o que você vai fazer. Para esse exemplo aqui, nós estamos usando a escala de preço com algumas médias e o DI+, DI- junto com ADX, tá? Foi a mesma aba que nós utilizamos no vídeo anterior quando nós analisamos Petrobras, tá bom? E aí o que é que nós fazemos então? Nós colocamos isso numa planilha de Excel para que ela possa nos mostrar os dados. E aí o Cloud vai interpretar os dados e não vai interpretar o teu gráfico, certo? É muito simples. Então eu não vou fazer isso de novo, porque a gente já fez isso na semana passada, nos vídeos passados, então não precisa fazer de novo. O que eu vou fazer é mostrar para você a planilha como ela ficou. E o que é importante? Você vai abrir uma aba na parte de baixo aqui, ó, de cada ativo. Você vai abrir uma aba para cada ativo. Então eu abri uma aba para VEG 3, outra aba para ITSA 4, outra aba para Goal 4. Copiei todos os dados e desta vez eu nem tratei os dados, tá? Eu deixei as datas aqui, ó. Quando aparecem as datas aqui, estão aparecendo do mesmo jeito, certo? Uma vez que você trouxe esses dados, então você copia a escala de preço, dados de indicadores que você quer e vai colando aqui. Se você não sabe como fazer isso, nos vídeos anteriores eu já expliquei como a gente faz. Então vai ficar aqui um cardzinho para você assistir pelo menos o vídeo, o primeiro lá que nós falamos da Embraer, tá? Lá eu explico bem passo a passo para vocês. Uma vez que você fez todo esse processo, você vai salvar esse arquivo de Excel, salva na sua máquina e tudo bem, acabou, pronto, tá feito agora. Agora nós vamos passar para o Cloud, pessoal. Agora é que vem a parte. Então, a primeira parte é só você capturar dados, escolher os seus layouts, beleza, tá tudo certo, salva essa planilha e vamos para o Cloud. O que o Cloud está nos dizendo então?
A mudança aqui foi pequena, tá, pessoal? A gente já tem um projeto pronto, eu não vou falar disso de novo, senão o vídeo vai ficar enorme, né? O projeto já está pronto, a gente já deu as instruções iniciais, demos os primeiros prompts, por isso que eu te convido então, assista o vídeo anterior ou os 2 vídeos anteriores para você entender o processo que nós estamos construindo para ele chegar nesse nível de resultado que ele chegou agora. Tá bom? Convido vocês a fazerem isso, inclusive como uma maneira de experimentar utilizar a inteligência artificial para ajudar vocês a tomar algumas decisões, tá bom? Vamos nessa então. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Nós estamos simplesmente alimentando a inteligência artificial para que ela nos traga alguns modelos estatísticos. Essa é a proposta. Bom, então aqui foi o seguinte, ó. A última conversa que nós tivemos foi da Petrobras, que inclusive está aqui atrás a nossa conversa, né? Seguindo a conversa, eu coloquei o seguinte, ó. Legal, ficou bom demais. Você consegue fazer a análise e encontrar as melhores estratégias se eu trouxer um arquivo de Excel com 3 ou mais ativos? A resposta ele falou, sim, consigo. E aí, olha que legal, ó. E faz bastante sentido fazer dessa forma. Algumas coisas mudam para melhor quando são vários ativos. Isso eu achei muito interessante, porque daí a gente não fica fazendo uma análise isolada e falando assim, olha, funciona bem só na Petrobras. Não, nós trouxemos setores diferentes e agora ele vai identificar padrões que funcionam nas 3. Essa é que é a sacada. E aí ele responde lá, validação cruzada, além de temporal, um padrão que funciona bem na Embraer, na Petrobras e num terceiro ativo ao mesmo tempo, é uma evidência que é muito sólida. Então não é uma coisa de sorte, né? Funcionou só nossa aqui. Então dá para descobrir se um padrão é específico para o ativo, o exemplo, só funciona em small caps voláteis ou genuinamente estrutural, ou também dá para comparar diretamente qual ativo tem um padrão mais forte, que tem um melhor risco-retorno, etc. Então ele já está elucubrando algumas informações antes mesmo de eu mandar o arquivo. Então agora é o seguinte, ele falou para mim assim, ó, o que eu preciso saber sobre o formato do arquivo? Como você quer? Como os dados dos diferentes ativos serão organizados no arquivo? Uma aba por ativo? Os ativos têm o mesmo indicador? Sim, tá? Então, aí eu coloquei a mesma coisa assim, ó. Cada ativo vai ter a sua aba específica e os ativos terão os mesmos indicadores, até para não ficar uma coisa muito bagunçada, né? E aí ele falou assim, ó, isso simplifica bastante, uma aba por ativo com as mesmas colunas é o cenário mais fácil de automatizar, o meu plano está descrevendo aqui, e aí eu coloquei os dados dos 3 ativos, já salvo, como eu mostrei na planilha, e aí o prompt foi esse aqui, ó. Aqui está o arquivo. Faça uma análise criteriosa e encontre os padrões. Então, ele pode determinar mais de um. Eu não estou deixando o negócio duro, tá, pessoal? Os padrões. Organize as informações para que tenhamos o melhor visual possível. Com os resultados prontos, coloque as informações do relatório de forma visual, criando uma apresentação viral para que eu possa usar. Aí ele faz aqui tudo direitinho, sim. E aí ele falou, ó, funcionou e o resultado é o mais interessante das 3 análises até agora. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós começamos com o Embraer inicialmente, depois passamos para a Petrobras e agora colocamos Itaú, Goal e WEG, 3 setores completamente diferentes. E a resposta dele é o que é mais interessante. Olha lá, o mais sensacional aqui é o resultado que foi melhor do que as 3 análises anteriores. Analisou WEG, que é a empresa do setor industrial, Itaú, que é uma holding financeira, e Gerdau, que é uma metalúrgica. Então, 3 setores sem nenhuma relação entre si, e o aspecto foi que foi de propósito, exatamente isso. Aplicou filtros em sequência, primeiro cada padrão precisou sobreviver, então ele fala como é que ele fez os testes aqui e tudo mais. Bom, demora alguns minutos, então vocês vão ver que esse negócio vai demorar um pouquinho, tá? Não é uma coisa tão simples assim, vocês precisam ter paciência para poder entender que o negócio vai demorar, então vai tomar um café, a hora que você começar a fazer o negócio funcionar aí, vai fazer um café, vai tomar um café, deixa o negócio trabalhar, e aí depois de alguns minutos você pode voltar e ele vai trazer para você o resultado dessa maneira. Vamos analisar os resultados, independente disso. A gente não está pensando em operação agora, né? Nós estamos entendendo como é que o cloud faz a análise para nós, até para a gente mudar um pouco o nosso viés, né? Então, olha lá, 3 setores diferentes, um teste, né? Um padrão que funciona nos 3 setores completamente diferentes.
Indústria VEG e tal, análise de multiativos, o backtest que ele utilizou aqui foi de 1999 a 2026, portanto 27 anos de histórico dos ativos, ok? Três empresas, nada em comum, de propósito. Se um padrão funciona nos três, não é coincidência de um único setor. Isso ficou bastante evidente aqui, tá? Então, olha que ele fala das empresas e tudo mais. Vamos lá. O que ele está dizendo? 2 filtros antes de qualquer padrão ser aceito. Está dizendo para nós o seguinte: validação dentro de cada ativo. O padrão precisa funcionar tanto no período de descoberta, que ele coloca lá, quanto no período de validação. O corte que ele faz ali é 2013, tá? Então, de 99 a 2013 é o período de corte, tá? Então, ele faz uma avaliação para depois fazer a validação. E a confirmação entre os ativos, ó. Só depois de passar no primeiro filtro, em cada um dos 3 ativos, nós vamos comparar. O padrão se repete em pelo menos 2 deles, então isso aqui ele decidiu, tá? Eu não dei esse comando para ele. Vocês viram lá no prompt que eu deixei livre. Então vamos recuperar o prompt aqui para que a gente possa entender, né, o que nós estamos fazendo, né, pessoal? Então tá livre, o prompt está livre, não está uma coisa assim, ó, cruzada, dura, né? Tá livre, ó. Vamos voltar lá para a gente poder analisar. Olha aqui, ó. Então, lembrando que com os resultados, olha, organize as informações para que tenhamos o melhor visual possível, faça uma análise criteriosa e encontre os padrões. Pode ser 1, 3, 5, não falei para ele fazer nada duro, somente encontrar os padrões. E aí, então, ele está dizendo para nós, só depois de passar no primeiro filtro é que ele vai comparar. O padrão se repete nos 2 ativos, e aqui o detalhe aqui embaixo, ó, 4.000 combinações de sinais testados por ativo. Então foram mais de 12.000 no total. Isso daqui é muito legal, hein, pessoal? Ó, 12.000 no total. Faz bastante sentido a gente utilizar esse tipo de coisa, tá? Vamos em frente. Qual foi o primeiro padrão que ele analisou? Que ele encontrou, né? Ele analisou vários, mas ele encontrou 2 padrões importantes. Primeiro, o ativo abre com um gap de baixa, mas o MACD histograma, está subindo, ganhando força. E qual é a configuração desse MACD? Então, vocês podem me acompanhar lá, alguém já deve ter acompanhado, né? Que a gente usa um padrão do MACD histograma de 150, 14, 14. O padrão original é de 26, 12, 9, tá? Nós aumentamos, fomos fazendo testes ao longo dos últimos anos e o 150, 14, 14 foi bastante interessante. Então, eu quero aproveitar aqui já para convidar você a clicar na descrição do vídeo e entrar na nossa comunidade VDT Invest VIP, porque lá nós vamos criar já um grupo para falar de trading com IA e nós vamos abrir lives, né? Pode ser semanal, quinzenal, onde a gente vai discutir um pouco isso e aprofundar esse tema, tá? Então, para quem quiser, já fica o convite aqui. E é lógico que eu peço para você deixar um like para nós aqui. Toda vez que a gente conversa aqui, eu peço, deixa um like para nós, porque não custa nada. Isso vai ajudar bastante o canal a mostrar para o YouTube que é relevante o conteúdo, que ele vai levar para outras pessoas também. Então, fica feito os 2 convites aqui, tá? Entra no nosso, na VDT Invest VIP e já deixa o likezinho para nós. Então, veja, ele identificou ali um gap de baixa no ativo e o MACD subindo. Então o MACD já mostra uma tendência, né? É o sinal mais simples e confiável dos 2 que ele testou, tá? É frequente, com um edge modesto, mas quase impossível de ser coincidência. Olha que interessante essa fala dele. Quase impossível de ser coincidência. Isso aqui é que a gente tem que deixar como referência, né, pessoal? Não é coincidência. Ele testou um sinal que abre em gap de baixa, mas com MACD em alta. É que muitas vezes não, na maioria das vezes, a gente não confia nisso, né? Por que a gente não confia? Porque a gente quer todos os indicadores na perfeita acomodação, tudo alinhadinho, e muitas vezes isso não acontece. E o mercado, ele é vivido, né, dessas coisas imprevisíveis. Então, quanto mais imprevisível for, às vezes o melhor resultado pode aparecer. E é justamente aí que a gente está usando a inteligência artificial, para encontrar esses padrões que pouca gente observa. Então, ele achou um gap de abertura para baixo, então, abertura do dia abaixo do fechamento anterior. Então, isso aqui é muito clássico, né? Aquela rejeição, né? Quando acontece aquela rejeiçãozinha, e aí o mercado vem, ó,
abre com gap de baixa e aí o mercado sobe, porque o MACD está subindo. Compra na abertura do pregão seguinte e mantém por 10 dias, né? 2 semanas de pregão. Então, essa foi uma das estratégias que ele encontrou como uma bela de uma relação. Então, ele traz aí bons retornos. Deixa eu só apagar isso aqui. Muito bem, olha só. Mais ou menos 900 operações combinadas, um edge presente nos 3 setores. Na VEG, ele acertou 56%, no Itaú acertou 60% e na Goal, na Gerdau, acertou 54%. Fator de lucro entre eles aqui, na VEG 1,51, no Itaú 1,56 e em Goal 1,26. Até relativamente parecido, né? O fator de lucro ali entre os 3 ativos. Esse foi o primeiro padrão que ele encontrou, tá? Abertura com gap de baixa, porém o MACD subindo. Legal, interessante, valeu. Dá para testar então aí, caso você tenha já o teu Profit Chart aí, coloque lá o MACD 150,14,14 em histograma e quando acontecer esse movimento, abriu em gap de baixa e a MACD está subindo, tenta fazer uma simulação disso, que acontece nos 20 pregões seguintes, né? 20 ou 10 aqui. 2 semanas, 10 pregões, tá bom? Então faz o teste aí, coloca no teu gráfico para você olhar. Agora vamos para o segundo padrão, pessoal, vamos entender como é que foi o segundo padrão? Rejeição de baixa dentro da tendência. Ó, esse aqui já está sinalizando para nós que foi o que trouxe maior retorno na operação. Tá vendo? Ó? Maior retorno na operação. Então, esse é o padrão que, na visão dele, dados os indicadores que nós colocamos, trouxe o melhor retorno. O papel cai durante um dia, mas os compradores recuperam quase tudo até o fechamento. Vamos entender os detalhes, tá? Porque como ele tem ali os dados de abertura, máxima e mínima fechamento, ele vai, olha só que interessante, mesmo sem o tique a tique, ele consegue interpretar isso. O papel cai durante o dia, mas os compradores recuperam quase tudo até o fechamento, é um sinal clássico de rejeição de preços mais baixos, certo? Então é um candle de baixa, fechamento abaixo da abertura, fecha no topo do range, ou seja, o fechamento nos 30% superiores da mínima, entre a mínima e a máxima do dia. Então vamos tentar reproduzir isso aqui de alguma maneira, né? Então imagina só que nós temos ali um fechamento abaixo da abertura, então vamos imaginar que o candle está fazendo esse movimento aqui, né? Durante o dia, aí o fechamento nos 30% superiores entre máxima e mínima do dia. Então o que ele vai fazer? Vai deixar um pavio, né? Dá para entender que ele deixou um pavio. Se o preço fechou nos 30% superiores entre máxima e mínima, quer dizer que ele está mostrando isso aqui, ó, 30%. Vamos imaginar que nós vamos dividir isso aqui em 3, ó. 1, 2, 3, né? 3 terços. Ele vai fechar praticamente no terço superior. Isso quer dizer que entrou vendedor ao longo do dia e os compradores retomaram o movimento de compra. E o detalhe mais interessante aqui é que eu não coloquei isso lá, né, pedindo para ele poder fazer essa análise, mas ele fez. Olha só, o preço está acima da média de 200 períodos, ó, média móvel de 200. Já é um contexto de alta estabelecido, tá? Então, rejeição de baixa, ou seja, deixa um candle com pavio inferior, e eu tenho falado bastante aqui de pavios, muitas vezes, quando a gente mostra os gráficos para vocês, né, pessoal? Então, olha só a importância disso, a gente juntar as coisas, né? Então, candle abriu em baixa, o candle fecha com pavio, né? Perto lá dos 30% iniciais do dia, média acima da média de 200. Compra na abertura do dia seguinte e mantém por 40 pregões. Então, olha a diferença agora. Então, veja, a rejeição, quando ela fica interessante aqui, ela vai nos trazer maior retorno. Olha aqui, ó. Compra na abertura do dia seguinte e você fica com 2 meses, praticamente um position trade, né? Veja isso. Média subindo. O candle que faz ali a nossa análise para a entrada é um candle de rejeição de preço baixo, né? Muito legal, hein? Ainda assim, esse candle é negativo, hein? Fechamento abaixo da abertura, tá? Então, essa combinação de 3 fatores. É um candle negativo? Sim. Mas tem pavio? Tem. E olha só a média, subindo. Isso aí mostra para nós que é uma rejeição. O mercado rejeitou a queda e na sequência subiu. Olha lá,
retorno maior, mas é menos frequente. Esse foi o resultado nos 3 ativos. Só que na VEG ele acertou 74% das vezes, Itaú acertou 60% e Ingoal 66%. Bem mais alto, né, o nível de acerto do que nos outros, no primeiro lá. Vamos ao fator de lucro. Aqui que eu fiquei muito contente também. Fator de lucro, olha lá. VEG 2,95, quase 3, né? Itaú 1,63 e Gerdau 3,14. Melhor retorno por operação se comparado com o padrão 1, tá? Significativo combinado, mas só a Goal passa isoladamente, né? A amostra menor exige mais cautela. Por que ele está falando isso? Porque o fator de lucro da Gerdau foi de 3,14, enquanto as outras foram um pouquinho menor. Isso invalida o sistema? Não, de forma nenhuma. O que vai mostrar para a gente é que nós temos que ficar um pouco mais atentos, né, para quando esse padrão aparecer. Então, qual é o nosso trabalho agora aqui, enquanto analistas, né, grafistas? Vai para o gráfico e pega o ativo que você gosta aí, volta no tempo, primeiro escreve essa estratégia, né, minimamente ali para você ter os 3 conceitos e encontra isso no teu gráfico. Quando isso acontecer, mapeia. Eu sempre falei aqui, né, desenha no gráfico onde seria o ponto de entrada, permanece ali onde seria o teu stop, coloca lá numa planilha, vê o que aconteceu nos próximos 40 dias, e aí você vai refazendo isso dentro do mesmo ativo ao longo de um período, até para você ter depois a análise que nós colocamos só em 3 ativos, ele trouxe aqui, né? Você pode fazer em qualquer um que você quiser, tá bom? Então, beleza pura, o mercado respondeu bem, e aí 2 perfis, 2 formas de usar a mesma disciplina. Então veja que ele fala bastante de disciplina aqui, ó. Operações combinadas no primeiro padrão foram mais ou menos, né, aproximadamente 900, enquanto no padrão 2 foram 164. O horizonte do padrão 1 é de 10 pregões, 2 semanas, enquanto que no padrão 2, 40 pregões. Então é uma operação de position. Eu vou ficar um pouco mais tempo ali, tá? Em termos de acerto, né, na faixa dos 3 ativos, o primeiro padrão ficou entre 54% e 60% e o segundo padrão ficou entre 60% e 74%. Ou seja, os dois, em alguma medida, acertam 60%. Então não é sorte, né? Não é sorte. O fator de lucro também varia um pouquinho, mas os dois também acabam ficando próximo a partir de 1 ponto alguma coisa, em relação a Goal aqui, que ele trouxe um fator de lucro um pouco maior, tá? Significância combinada, ok, parecido. Perfil, alta confiança. Então veja, o primeiro padrão, alta confiança. E o segundo padrão é uma confirmação um pouquinho mais recente, né? Porque ele fez um número menor de operações, tá? Lembrando que isso aqui, então, nós precisamos só validar o sistema colocando no gráfico para rodar. Antes de operar, leia isso aqui, ó. Nem tudo que parece no teste tem uma confirmação igual, tá? Então, o padrão 2 ele é mais frágil se a gente falar isoladamente, porque só a Goal passou no teste da significância. E aí a Itaú e a VEG dependem do resultado combinado. Então, a ideia aqui é a gente fazer testes mais manuais agora em determinados ativos. Pega um setor que você gosta aí, faz o teste manual desse sistema 2 para ver se ele se repete em outros, tá? Ou então você pode pedir até para o Cloud fazer isso para você em outros ativos, só que você vai precisar extrair os dados desses ativos, escreve para ele que você quer aquele determinado padrão e pede para ele analisar, tá? Agora, pessoal, o mercado ficou aberto para a gente. Você pode, a partir de agora, sentar na frente do seu computador, identificou um padrão que está aqui, você pode pedir para que o Cloud possa fazer isso para você em diversos ativos. Baixa os dados dos ativos que você quer, salva na planilha e manda ele fazer a análise para você. Determina o padrão que você quer, escreva exatamente o que ele escreveu aqui e vê se isso aí se aplica. Pronto, tá? Ó, esse arquivo não tem nem volume nem força relativa, então foi um outro pedido que eu fiz para ele, né? Nós não utilizamos aqueles outros indicadores, então eu precisava deixar ele mais aberto, tá? E achados fortes mais específicos de um ativo. Então, existe no Excel completo, mas não entraram aqui para se confirmarem nos outros papéis, que é o caso da Gerdau. Então, ele acaba eliminando alguma coisa, ok? O que mais, pessoal? O rigor cruzado encontrou 2 padrões reais, então aqui está, né, ó, a regra dos 2 que você quiser, caso você queira fazer com que ele faça testes para outros ativos. Aqui estão os 2 fatores que nós utilizamos, ó. Gap de baixa com MACD subindo, candle de rejeição
mais o preço acima da média móvel de 200 períodos, tá? E essa questão da média móvel não foi eu que pedi, foi ele que identificou. Por quê? Porque lá no meu layout do gráfico existem lá a média de 200. Então, o layout padrão ali, eu tenho as médias e eu tenho os indicadores. Vamos ver se eu já consigo mostrar para vocês aqui de novo, só para a gente poder rever, pessoal. Para quem quiser fazer isso agora, repita isso. Ó. Eu vou pegar o layout que eu usei para a gente fazer esse padrão, fazer esse teste, e aí a gente vai fazer juntos, quer ver? Ó, tá aqui, ó. Então, esse aqui, ó, tem uma média móvel de 200, tem média móvel de 9, 21 e tal. Eu fui usando lá e pedi para ele fazer a análise, tá? Então, faça isso, tenta usar aquilo que você já tem para que você possa pedir para ele encontrar o padrão mais adequado para você. Mas, a título de informação, tá aí. Caso vocês queiram utilizar, os padrões são esses aqui, tá bom? Testado em indústria, holding financeira e siderurgia, a evidência de que os padrões não são específicos de um setor, ou seja, a gente colocou coisas completamente diferentes e pediu para ele analisar. Ele achou lá o que deve ser usado, tá? E aqui terminamos o teste. Eu vou deixar para vocês no nosso comentário fixado, eu vou deixar as informações iniciais do projeto, tá? Estou deixando isso em todos os vídeos, porque pode ser que tenha gente que esteja chegando agora e não pegou lá o primeiro. Então, vão ficar no comentário fixado o detalhe do nosso projeto, que a gente tem que criar no comecinho, e o prompt que eu utilizei para fazer esse pedido aqui, tá? Os outros vídeos contêm os prompts dos pedidos anteriores. E eu vou deixar no Drive, aqui no link da descrição também, eu vou deixar todas as apresentações, tanto da primeira lá, da Embraer, quanto da Petrobras e essa agora. Então, você clicando ali no link do Drive do Google Drive, você vai ter as 3 apresentações. Caso você queira baixar e utilizar isso para ter em mãos, você pode utilizar e baixar, tá? Convido você então agora a fazer os seus testes por aí. E aí a gente vai começar a incrementar mais, pessoal. Agora a proposta é a gente ir subindo degrauzinho por degrauzinho. Estamos treinando a nossa inteligência artificial. Ah, detalhe importante. Tudo isso aqui que nós estamos fazendo, versão gratuita, tá? Não tem nada pago aqui não. Então, muitas vezes você vai começar a conversar muito com o Claude, ele vai limitar o teu nível de conversa no dia, ou durante algumas horas. Espera um pouquinho, daqui a pouco você volta e continua conversando, tá bom? Então, nós estamos utilizando até aqui ferramentas gratuitas, não precisa pagar nada. Você só alimenta ele, dá o tempo que ele precisa e solicita a informação que você quer, tá? Então, o nosso próximo passo agora é ir incrementando o nível de análise dentro do projeto e agora a gente vai começar a combinar outros ativos, vamos começar a combinar algumas estratégias mais duras. Então, vamos dar alguns indicadores para ele e pedir para ele encontrar um modelo X, como esse aqui que nós fizemos agora, só que no setor bancário, por exemplo. Então, nós vamos passar todos os ativos do setor bancário. Depois nós vamos pegar todos os ativos do setor elétrico, depois todos os ativos do setor de varejo. E a gente começa agora a segmentar para ver se ele encontra o melhor padrão dentro de um determinado setor. Próximo passo depois disso é a gente já partir para uma integração entre o cloud e alguma plataforma, para que ele possa fazer a análise de forma simultânea, automática com a gente durante o dia. É um próximo passo. Estou pesquisando ferramentas para que a gente possa trazer aqui. Se isso acontecer, a gente vai discutir lá na comunidade. Então, convido você de novo. Entra na comunidade VDT Invest VIP, porque vai ter um grupo lá hoje ainda para a gente falar de trade com IA, tá bom? Ou o uso da inteligência artificial dentro das nossas operações. Combinado? Se você gostou, convido de novo a deixar o seu like, porque não custa nada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque tem bastante gente que assiste aos nossos vídeos e não é inscrito. Então você não consegue interagir com a galera. Então vem participar do nosso ecossistema. A gente vai fazer bastante coisa juntos, eu tenho certeza que nós só temos a crescer, pessoal. Tá bom? O mercado de inteligência artificial abre uma janela de oportunidades nunca antes vista. Principalmente com uma velocidade muito grande com que as coisas estão acontecendo. E nós estamos vendo isso aqui, tá? Isso vai avançar ainda muito mais. Nós estamos usando a versão gratuita, hein? Na hora que a gente começar a utilizar uma versão aí que tenha um bom custo-benefício para a gente utilizar, isso vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza. Então fica com a gente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem para a nossa comunidade para a gente discutir tudo isso junto. Beleza? Um grande abraço, se você gostou, comenta com a gente aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas também que podem gostar desse assunto e vamos aprofundar o nosso bate-papo. A comunidade nós criamos para isso,
Valeu? Espero vocês lá. Grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau.